e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Noite é sempre uma experiência ficar aqui na frente, hoje principalmente, porque uma amiga disse assim, mas hoje, aí ela não é espírita, eu disse hoje, e é um dia difícil, porque quem está lá é um estudioso, é um espírita de verdade, porque nos outros dias tem pessoas que vêm e não ficam, vêm só por curiosidade, vêm porque vêm tomar uma chuveirada, como diz Marcelo, né? Vêm por causa do passe. Então, não que não mereça um estudo mais aprofundado, mas é muito mais difícil falar para quem já estuda, para quem já conhece, do que falar para quem é uma novidade o que se fala. Aqui, tudo que eu falar, vocês já sabem de antemão, né? Então, é um encargo difícil e, ao mesmo tempo, é surpreendente, porque há poucos anos atrás, mais precisamente 2011, eu estaria nos blocos. Eu era presidente de escola de samba, eu era chefe de bloco, eu fazia comentário para a televisão, 20 anos fez comentário pela televisão, e fazia tudo o que todo mundo faz no carnaval. Me distraía e me acabava. E acabava com a minha encarnação, isso eu tenho certeza, porque o que eu fazia não era nada de agradável, né? Eu usava álcool, usava droga, usava tudo que todo mundo, que a grande maioria usa, equivocadamente, né? E agora eu estou aqui falando, e não é beatice. Eu não estou aqui porque alguém me disse que é pecado ir ao carnaval, que é pecado beber, que é pecado se distrair. Eu estou aqui porque eu entendi que esse lado é melhor, é mais prazeroso. Eu estou por prazer, eu não estou por obrigação. Eu não estou pelo medo de Deus me castigar. Eu não estou com medo do inferno. Eu não tenho mais essa preocupação. E a gente só adquire essa certeza estudando e se colocando à disposição da doutrina. Eu acho que a gente tem que estar sempre se colocando à disposição do chamado, seja para o que for. A gente, quando entra aqui, a gente tem que entrar com o peito aberto. O que pedir para você fazer, você tem que estar disposto a fazer. Se é estudar, estudar, se é trabalhar, trabalhar, se é se modificar, principalmente muito, né? E quando o Marcelo pediu que eu falasse aqui, a gente sempre sofre provações, né? No dia 1º de fevereiro, eu comecei a adoecer. No dia 8, eu tive um diagnóstico de 2 infecções, uma urinária, uma pulmonar, uma sinusite, uma bronquite e asma. Quer dizer, tudo bonitinho, né? Um pacote completo. E fiquei vários dias tratando. Quando eu fiquei boa, que o médico disse, está boa, eu fiquei toda orgulhosa, porque não precisei de ser internada, né? Eu saí em casa, minha irmã cuidando de mim, eu cuidando de mim, tudo bem. Na quinta-feira, na quarta, eu tive, pode voltar à sua vida normal. Na sexta, fui ao dentista, ver uma cáriazinha aqui. Quando o dentista viu, tinha uma infecção daqui até aqui, eu tive que fazer uma cirurgia imensa, era uma infecção enorme, eu fiquei um monstro com um beijo aqui. Se o trabalho fosse terça-feira passada, eu ia estar falando com você ainda, nem poder falar. Então, o que acontece? Eu já tinha escolhido falar sobre Cristo Consolador. Então, você vê que essa doutrina te consola até desses acidentes de percurso que a gente vai ter enquanto está encarnado. Porque depois que a gente desencarnar, a gente vai ter outras coisas. Agora são essas enfermidades terrenas que a gente tem que suportar. E a gente entende, né, que
nada vem por um acaso, nada vem porque eu pequei, Deus está me castigando. Nada disso. É para você entender. Né? Eu fiquei muito em silêncio, eu que falo muito, tive que ficar em silêncio quase que um mês, porque eu falava, tinha ataque de tosse. Depois eu não podia falar, porque a boca estava toda costurada. E é um exercício eu ter que ficar calada, muito grande. Eu falo muito, eu falo com cachorro, eu falo com gato, eu molho as plantas falando com as plantas, eu moro sozinha, mas falo o dia inteiro. Aí você entende que tem hora que você tem que calar, para entender a vida, né? E eu já tinha escolhido o Cristo Consolador, antes de passar por esses atropelos todos, e tinha colocado no Cristo Consolador a alegria, porque eu ia falar isso em plena segunda-feira de Carnaval. Ninguém pode negar que o Brasil está alegre. O Carnaval é uma festa alegre, né? As pessoas levam por outro lado, mas ele não foi criado para ser uma festa de terror, ele é uma festa alegre. Né? Ontem mesmo eu estava vendo, o Carnaval afasta notícia ruim da televisão. Só dá notícia boa de desfile de escola de samba, de beleza, de bloco, de tudo que der certo. De vez em quando fala uma coisinha, uma briguinha aqui, mas não se fala das coisas. Parece que ninguém morreu de sexta até hoje, não teve bala perdida, não teve prisão arbitrária, não teve nada. Eu acho que até é bom que aconteça isso, porque a gente para de vibrar na notícia ruim. Porque cada vez que a gente escuta uma notícia ruim, que a gente transmite aquilo, e fala para um. Você vê o que aconteceu ali? A coisa cresce. Hoje, preparando, eu li uma fala da Haroldo Dutra, e que ele fala muito isso. Na fala dele, ele fala isso. Que a gente, quando ora, a gente ora quando repete o bem, quando a gente pensa no bem, quando a gente fala no bem. A oração não é botar a mão posta e pedir nada. É quando você vibra no bem. Então, o Carnaval, indiretamente, proporciona uma comunidade inteira a não ficar repetindo o mal. Né? Que a gente sabe que o mal continuou. Mas ele, de certa forma, não acontece nada. A quarta-feira aí começa a acontecer tudo de novo. Por enquanto não acontece. E o Cristo Consolador, né, que dá origem até ao nome da doutrina, né, que é uma doutrina consoladora, no capítulo 6, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que o meu brado é humilde de coração, que eu sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que falava que era uma doutrina consoladora, eu questionava, mas que porcaria de consolo é esse? Que, diferente das outras, existe um perdão do confessionário, e aí está tudo limpo, você peca, se antes de morrer, se confessar e disser, eu acredito, eu me arrependo, você vai para o céu. E as outras religiões também. No momento que você diz, eu acredito no Senhor, os seus pecados estão perdoados. E no Espiritismo não, quanto mais a gente entra em contato com as nossas diferenças, mais a gente tem responsabilidade sobre elas. Então, para mim, esse Consolador ficava fora do meu entendimento. Foi preciso que eu entendesse o Evangelho para entender esse consolo que dá. É o consolo de que você não é obrigado a mudar nada, você tem que entender o que o Cristo falou. Né? Quando o Cristo, quando a mulher adulta ia ser apedrejada, ele escreveu no chão vários equívocos, vários.
e disse para aqueles homens: quem nunca cometeu um desses, que atire a primeira pedra. Então, o Cristo, ele perdoava o pior das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele não fazia aquele consolo de igual mãe, que a criança machuca, mas não era esse consolo. Ele consolava e dizia: vai e não peque mais. Vai depender de você o consolo. Se você não entender, você não será consolado nunca. Se a gente ficar assim: por que eu tive isso, meu Deus? Por que eu estou doente? Por que eu estou desempregado? E não entender por que você tem que passar por determinadas coisas, você não tem o consolo. O consolo só vem do entendimento na palavra de Jesus. Só a palavra de Jesus te dá o consolo que você precisa. Todos nós que estamos aqui, nesse momento, alguém deve ter uma dor. Alguém deve ter alguma coisa. É do ser humano. Ninguém está aqui sem sentir nada. Agora, você tem que entender o porquê você está passando por aquilo, o que te cabe fazer. Até aprender a orar, a gente aprende quando estuda o Evangelho, quando lê o Livro dos Espíritos, quando estuda a doutrina. Porque não é uma oração de pedir, é uma oração de entender o que está acontecendo. A única coisa que a gente pode pedir a Jesus, a Deus, é que nos dê entendimento. É que não nos deixe fraquejar, só. Esses dias que eu fiquei com bronquite, com essa coisa, eu agradecia muito o médico que estava me atendendo. Não falava não, porque a gente tem uma dificuldade de externar agradecimento, né? Por isso que eu acho que tem hora que zap é muito bom, porque a gente se desabafa ali, escreve, agradece, faz uma meia-culpa e parece que... Porque falar é complicado. Principalmente uma pessoa próxima, agradecer a uma pessoa próxima. É muito difícil. Teve uma das sopas aqui, que aconteceu um evento, e que a minha irmã, que está sempre comigo, teve um ato que eu fiquei, né? Eu fui agradecer, tive uma crise de choro, porque eu fiquei tão emocionada por ela ter feito aquilo. Por que eu não... Eu custei a agradecer, como teria que agradecer o ato dela. Ela ficou até meio assustada, porque para ela não foi tão importante, mas para mim foi. Então, eu agradecia mentalmente ao médico, agradecia a oportunidade que eu estava tendo, agradecia muito, agradeço muito a um senhor que fica com o meu cachorro quando eu adoeço, porque eu tenho um cachorro problemático, então quando eu adoeço, o cachorro tem que ir para o hotel, o gato tem que ir para outro, porque são os bichozinhos neuróticos que eu criei. Então, eu agradecia a ele a oportunidade que ele estava me dando de eu me tratar, né? E agradeci muito esse fato agora, porque imagina se eu não vou ver uma carizinha desse tamanho, que não doía, se eu não vejo aquilo, se eu não olho aquilo, eu podia ter tido uma coisa muito pior. Então, ficou ruim, inchou, ficou horrível? Ficou. Mas era necessário ficar assim, né? Ninguém extrai, faz a cirurgia que eu fiz e sai de lá, ali é bela e fagueira. A mínima possibilidade. É esse o entendimento que a doutrina te dá. Jesus não fala de dor de dente, não fala de bronquite, mas a gente entende pelo ensinamento dele que é esse o nosso comportamento. O nosso comportamento é esse, é de entender essa maravilhosa criatura que esteve na terra, copiando de Janira, criatura, porque Jesus é uma criatura de Deus, é um filho de Deus, né? E que esteve aqui e que deixou esse legado para a gente, que a gente, às vezes, não dá importância. Vamos pensar bem, né? Às vezes a gente passa batido. A gente está tão acostumado a receber que a gente não agradece, que passa assim. Parece que é obrigação a coisa vir para a gente de uma maneira que a gente quer e que a gente almeja. Então, essa parte do Evangelho, que fala do consolo, ele diz mais adiante, né? Ele diz mais adiante que esse consolo, né, entretanto, faz depender de uma condição
a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, né? A gente não é obrigado a sacrifício nenhum, como a gente já teve em outras épocas, religiões que obrigavam ao sacrifício, né? Eu sempre digo que eu fui católica e eu não fui católica só de ir à missa. Eu ia 365 missas, todos os dias. Domingo eu ia 3. Meu pai dizia que eu ia ter que desrezar, porque eu ia passar do céu para cima. Ele falava assim, vai ter que desrezar. Mas era uma fé diferente da que eu tenho agora. Era um pedido diferente do que eu tenho agora, né? Eu jogava tudo num pecado, numa confissão e numa absolvição daquele pecado. Então, às vezes, todo domingo eu confessava quase que o mesmo pecado. Fiz malcriação, fui gulosa, aí voltava no outro domingo, fiz malcriação, fui gulosa. Era uma repetição de pecado, porque não entendia que a mudança estava dentro de mim, né? A gente passa a entender que a mudança está dentro da gente quando a gente sofre muito e é obrigado a fazer uma mudança. E que tem nas pessoas o consolo que o Cristo nos ensina a extrair delas, né? Eu, há uns anos atrás, comecei a fazer um tratamento com uma médica homeopata, que a minha amiga Rosana faz. Eu falei com ela que ia falar dela. Numa situação muito difícil, numa situação de dependência química severa, e ela nunca me criticou, ela nunca me ficou, nunca. Eu ligava chorando, tive uma recaída. Ela disse, é isso assim, um dia você vai descobrir aonde está o seu buraco, aonde está a pedra no seu caminho, ela vai estar sempre aí, mas você... Me dava aí, voltava de novo, voltava de novo. Até que eu entendi que isto era uma coisa muito antiga. Tinha sido uma dependência emocional minha muito grande, numa educação complicada, que a pessoa que fez aquilo comigo não fez porque a mãe não faz nada de mal para o filho, era a forma que ela achava de me educar, né? Ela achava que tinha que me educar me fazendo medo de que ela ia sumir, de que ela ia morrer. Então, eu era muito insegura. Depois eu deslanchei, e aí o dia que aconteceu uma coisa muito séria, eu não soube resistir à tentação de tirar aquilo da cabeça e fui pelo caminho errado. Então, eu reconheço que até hoje eu tenho isso dentro de mim. E a doutrina tem sido maravilhosa em relação a isso. Porque é aqui, é no estudo, é na casa espírita, que eu encontro força quando a coisa aperta, porque aperta sempre. Vai apertar sempre para a gente, não é questão só de uso de substância nenhuma, é de comportamento da gente. A gente sempre vai estar caindo no buraco, porque no caminho da gente vai ter sempre a pedra para a gente tropeçar. O que a gente tem que aprender? A pedra vai estar lá. Então, eu tenho que aprender a me desvencilhar dela. Então, a gente desvencilha das pedras do caminho, estudando o Evangelho, entendendo o que Jesus veio fazer. Ele veio, na época, trazer um consolo para aquela humanidade que não estava legal. Mas ele sabia que, naquele momento, eles ainda não iam entender. Como não entenderam? Poucos entenderam o que Jesus veio ensinar. E ele prometeu que ia mandar um consolador. E mandou, né, não através de Kardec, porque Kardec não foi, ele mandou através do Espírito de Verdade e da paciência de Kardec, e da inteligência de Kardec, de transformar isso em papel para a gente poder ler até hoje. Porque não tem nada mais consolador que estudar a doutrina espírita. Mais elucidativo para a vida da gente. Não tem.
Não existe. Não tem Google que responde tudo, não tem. O Google até ajuda para você achar o que você quer da doutrina, porque isso é muito bom também pesquisar. Mas a gente sabe que nada vai mudar o seu convencimento depois que você realmente é convencido. Porque não é um convencimento obrigatório, não é um convencimento porque te dizem que se você não convencer, você vai ficar lá no fogo do inferno. Não é nada disso. É porque só vai melhorar a sua vida. No momento que você entende, se convence e modifica, a única pessoa beneficiada é você. Porque não adianta, você não traz benefício para o filho, não traz para o marido, não traz para a mulher, não, só você. Eu sempre digo que tem que ser, é até um pouco egoísta, mas é para você. Agora, quando você modifica, você arrasta. O exemplo arrasta. Eu tenho certeza que muita gente deve ficar assim, ó, ainda porque não teve coragem de resolver estudar. Mas muita gente, que é amigo meu, agora mesmo quando eu vim para cá, eu encontrei com umas 4 pessoas. Meu Deus, está arrumada, que bloco que você vai? Aí eu disse, eu vou fazer uma palestra no Trabalhador de Jesus. Hã? A pessoa fica assustada. E porque eu estou contente, eu não estou vindo, eu tenho que ir lá fazer uma palestra. Não, você gosta disso, né? Eu gosto disso. Hoje eu falei, não me chama para fazer comida, não me chama para nada, porque eu estou já desde de manhã preparando psicologicamente, pedindo ajuda aos meus parceiros, né? Afastando os que ainda temem ficar no ouvido, dando conselho errado, porque tem. Então, a gente vê que a vida da gente vai mudando para melhor, né? E nesse trabalho, nesse estudo. Hoje, eu vendo Haroldo, eu vi uma fala dele, em que até anotei aqui, porque eu vi pelo celular, não dava para... Aí diz assim, o Cristo consola por 2 razões. Veio à Terra, né, e morre em sacrifício, deixando o ensinamento. E deixando esse ensinamento em outros que continuarem ensinando a sua mensagem. E a segunda razão, porque ele consola, né? É porque ele é como o irmão mais velho e que orienta o irmão mais novo. Então, ele é consolador por isso, né? Quem que a gente conhece que encarnou e sofreu o que Jesus sofreu para deixar uma mensagem, né? E Jesus era um espírito que ele podia ter feito assim e não sofresse nada. Talvez, se a gente tiver que passar por um sofrimento que Cristo passou, a gente até renegue, como Pedro não teve coragem, não conheço, sei quem é não, porque não tinha a magnitude do Espírito do Cristo. Então, um ser como Jesus, com a magnitude dele, que deixa esse legado, e que a gente não faz nada com isso, vamos combinar que né? A pessoa vem, fala o que ele falou, a gente escuta meio a bomba e não segue, e não procura entender, e não procura levar adiante. Para a gente mesmo. É um desperdício. É um desperdício nosso em relação ao Cristo. Então, ele diz também, né, que o Cristo fala, aqui no livro ele diz, no Evangelho, tem uma hora que no Evangelho do Cristo Consolador, ele pede que a gente vá até ele, né? Que a gente procure ele. O próprio Cristo fala isso, né? E aí você fica assim, aonde eu vou procurar Cristo, né? Aonde eu vou? É uma oração? É, através da oração. Mas como eu vou chegar ao Cristo? E o Haroldo fala, quando pensamos no bem, a gente está orando. Quando a gente fala no bem, a gente está orando.
Quando a gente vê o bem, a gente está orando. A gente não precisa se ajoelhar. Jesus espera que fazemos o bem, vivamos e ensinamos o bem. Foi a única mensagem que Jesus deixou de tudo que ele falou, né? Que é a mensagem do amor ao próximo, da caridade. A caridade que a gente está acostumado a fazer é uma caridade material. Essa é fácil. Qualquer artista bem-sucedido faz caridade, doa parte do que ganha para a instituição. É bom também, monta asilo, monta creche, monta hospital para as pessoas com câncer, isso é também. Mas e o consolo? Né? Porque esse consolo que Jesus fala, não é um consolo de pegar no colo, é um consolo de não criticar. Jesus não ensinou nem um minuto você apontar o dedo para ninguém. Ah, também você está assim, porque você fez isso. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem muito esse hábito. A pessoa acontece um acidente com ela, se arrebenta, fica aleijada, a gente também bebe todas, pega o carro, sai dirigindo. Não é isso. É entender que a pessoa fez errado? Fez. Não é chegar e dizer, não, ele não fez nada errado. Não é nada disso. Ele procurou. Mas e daí? Quem procurou? Agora, o que eu vou fazer? Vou amparar. Vou mostrar que ele pode, ainda tem como resgatar uma vida legal, uma vida melhor. Mas a gente teima em botar o dedo e apontar. A coisa não dá certo, a gente vê muito isso agora. Nessa questão que está muito comum de feminicídio, de abuso, não é não, sim é sim, tarará, tarará. Sem querer, hoje eu escutei uma pessoa falando, que eu falei, a campanha é legal, não é não, Cabo Frio está tendo. Comentei, a pessoa virou para mim, também o jeito que as mulheres se vestem, quer dizer, você não entende que ela se veste assim por inteiro desconhecimento do que é melhor para ela. Ela se veste por uma imposição de moda, por essa imposição de mídia, aí bota uma roupa, lógico, que o outro, que também está todo equivocado, porque não dá direito a ele de abusar, mas fica um jogo difícil de conter de ambas as partes, porque as pessoas não entendem que só depende delas. Né? Lógico que se a pessoa quiser botar uma roupa de vedete e sair pela rua, ninguém tem o direito, mas que ela veja se aquilo condiz. A doutrina diz também, tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Né? A gente sabe que Cabo Frio, essa época, as pessoas saem da praia de biquíni e vêm. Até o ponto do ônibus, entra dentro do ônibus. Está se expondo. Não é elegante. Mas o que você vai fazer? Nada. Também não adianta você pegar uma blusinha, como era antigamente, que você ia de alça na igreja, eles te botavam um casaquinho. Você tem que entender, você tem que aprender que cada lugar é um tipo de roupa que você vai usar. Antigamente, quem é mais velho sabe disso, né? Que tinha calça para homem que vinha de bermuda, casaquinho para vir de roupa de alça. Pessoa que tem que entender que em qualquer casa religiosa não se veste assim, né? Antigamente, no fórum em Cabo Frio, tinha um homem que tinha calça lá dentro, velha, para dar advogado que cismava em estar no fórum de short de praia. Vinha à praia e queria entrar para ver processo, porque não era da comarca, aí dava uma calça para ele. Não é isso, o cara tem que entender que cada lugar tem uma vestimenta, cada lugar tem uma postura. E o ensinamento de Jesus, a gente exemplifica nessa coisa comum, mas isso tudo está aqui. Em outras palavras, Jesus fala com a gente. Em todo o Evangelho, de princípio ao fim, se a gente lê, a gente tira ensinamentos para o dia a dia. Para casa, para o trabalho, para andar na rua, para viver nesse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo todo cheio de equívocos, a gente não pode dizer que é uma maravilha, mas eu também hoje, escutando uma palestra, fala sobre
Quantos, foi até Haroldo Dutra também que fala isso, quantos milhões de mundos tem? Então, não é só gente que está numa planetária, como é que se vê? Transição planetária. Deve ter milhões de mundos com transição planetária também. Não é só a gente. A gente tem que entender que são aspectos e que a gente só entende isso na doutrina espírita. Confesso a vocês que na Igreja Católica eu nunca ouvi falar em outro mundo. Mundo, como a gente fala, como a gente aprende na doutrina, eu nunca tinha ouvido falar. O mundo era esse, e lá em cima tinha um céu, e lá embaixo tinha um inferno. Purgatório eu não sei onde ficava, acho que era aqui mesmo, né? Então, era esse tipo de coisa que você aprende. Está errado? Não, cada um. Porque Jesus também não veio destruir o que já tinha, e o Espiritismo muito menos. Cada um com a sua crença, cada um com a sua convicção. Mas eles que me desculpem, a nossa é bem mais completa que a deles. Eu acho. Né? Eu acho e vou discutir com alguém que vier falar. Já discutimos da porta lá de casa com o povo da Testemunho de Jeová, porque são os que mais evangelizam, né? É os que batem na porta. Antigamente eu inventava um monte de coisa. Inventava que era macumbeira para eles irem embora, chamava para rezar texto, fazia um monte de malcriação. Atualmente eu levo a conversa para onde eu já estudei e entendi. E às vezes eles concordam um pouco, né? A última vez que eu falei com eles, eu falei sobre a questão que eu tenho visto muito, tanto católicos como evangélicos, tenho visto também amigos da gente, que meio que defende pena de morte, né? Quando diz que bandido bom é bandido morto, está negando o que Jesus pregou, né? Que se Jesus, na época dele, teria matado meio mundo, porque o que tinha de bandido naquela época também não estava no GB, né? Que não combinava com o que ele ensinava. Então, eu falei para ele, perguntei, porque ele estava falando exatamente sobre Jesus, sobre o céu. Aí eu disse, aí ele me deu uma explicação que me convenceu. Ele disse que o Testemunho de Jeová é tão contra esse tipo de coisa que eles têm uma licença, e me mostrou. Uma licença governamental que nem um Testemunho de Jeová é obrigado a fazer serviço militar. Vocês sabiam disso? Eles não fazem serviço militar, porque no exército se ensina a matar, mesmo em guerra. Aí calou minha boca. Quando a pessoa te dá uma resposta dessa, aí eu falei, poxa, você está mais avançado que a minha religião, que ainda não tem isso. E ele me mostrou, ele era um senhor bem... Foi aqui, ó, nós andamos com isso para mostrar que não é mentira. Porque o Evangelho não prega violência. Em momento nenhum, em nada que Jesus veio, pregou a violência. E nem Deus também deixou que se pregasse a violência. Quando se falou em olho por olho, dente por dente, a gente tem que ver a época que isso foi dito e que o mundo estava na época. Mas o que Jesus veio foi logo derrubar esse olho por olho, dente por dente. Agora, essa parte que eu queria falar sobre alegria, porque a gente está vivendo uma fase alegre. E o carnaval me deixa, assim, a gente sabe, a gente como espírita sabe que os espíritos equivocados no carnaval é muito complicado. É complicado para o usuário de qualquer tipo de substância, lícita ou ilícita, porque há um chamamento a isso. E os desencarnados que estão ainda sem entender, aprendendo também, é uma época muito boa para vir e ficar aí, né? A gente sabe disso. Eu acho que quem tem alguma evidência deve até ver. Eu não tenho, não vejo, mas a gente sente que o ambiente fica mais tumultuado. Aí eu procurei sobre carnaval, o que era uma visão espírita sobre o carnaval, né? E vi aqui, a FEB publicou uma crônica do Geraldo Campetti Sobrinho,
sobre carnaval. Ele escreve o seguinte: carnaval, uma festa espiritual. É natural que queiramos saber a visão espírita sobre o carnaval. O que o espiritismo diz sobre o assunto? Opiniões materialistas de apoio e espiritualistas de condenação reforçam a consagrada dicotomia entre o mal e o bem, a sombra e a luz, o errado e o certo, o material e o espiritual. A visão maniqueísta do a favor ou do contra, do conflito entre dois lados opostos, é tendência comum para registrar o posicionamento de adeptos e críticos ante a curiosidade temática. Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará suscitando acerbadas discussões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância. Ainda não é a nossa situação. Falar sobre o carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente com data marcada, a mais comemorada e outras tantas que se prolongam no decorrer do ano em variadas regiões do país e do planeta. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado. A par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com seus carros alegóricos e folhões, somados às festividades de matrizes diversificadas em que grupos se reúnem para comemorações sem medida, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede acompanha e sucede o evento ao deus Manon. Guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico. Alimentado pelos participantes, vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis, a maioria dos carnavalescos encarnados. Vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com o que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados de uma nuvem de testemunhas que retrata a nossa situação íntima. Não cabe análise sob a ótica de proibição ou cerceamento de vontade. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgamos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que, igualmente, somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas ações definidas em nossa vida. O Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula suas festividades. Nesse período, são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência exagerada, que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores, que se locupletam com a alimentação de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Carnaval é, de fato, uma festa espiritual, porém, eu não quero participar dessa festa, e você? O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar os outros e conectar-se com o plano maior da vida
em elevada festividade espiritual que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Então, eu achei muito apropriada o que ele escreveu, porque não é que ele se proíba, né? É muito difícil você ir para um bloco e não se deixar contaminar pela ambiência daquilo. Eu vou contar só uma historinha que aconteceu comigo. Eu já era espírita, já tinha parado de usar droga, mas ainda gostava de carnaval. Aí, há uns 4 anos atrás, eu não sei se 4 ou 5, eu fui a um bloco que tem em Cabo Frio, que eu ia desde que eu tinha 12 anos, 12 para 13, chama Bloco da Farinha. Ele saía, Mariazinha sabe, ele saía atrás da padaria Assunção, que agora é a loja Raquel Calçados, eu estou falando do século passado mesmo. Saía ali com o povo da padaria, tinha Mureb, todo mundo já tem trisneto, né? Já desencarnaram há muito tempo. E era muito interessante que a gente fantasiava de pão, pendurava pão na orelha, fazia colar de pão. E a brincadeira era jogar farinha um em cima dos outros, mas tinha álcool, né? A gente saía pela cidade, parava nos lugares, eu lembro que tinha um society na praça, a gente chegava, cerveja, o cara não dava, jogava farinha dentro do bar. A brincadeira era essa. Os bares passaram, inclusive, a botar uma mesa do lado de fora para evitar levar farinha dentro do bar, porque era um horror. Aqueles da Lagoa, depois que já tinham, a gente acabava com aqueles restaurantes para jogar farinha nos fregueses. Então, os caras... Aí eu resolvi ir, fui para o bloco. Eu e Vânia. Vânia é minha escudeira, ela foi minha escudeira há muito tempo. Porque segurava ali com rédea curta para eu não transgredir. Aí fui, me fantasiei toda de pão, não sei o que, sair daqui, né, dessa rua aqui, Érico Coelho. Aqui lá atrás, né? Saí da Érico Coelho, quando chegou na praça, eu me senti tão ridícula com aquele colar de rosca, brinco de rosca, pulseira de rosca, toda cheia de farinha, sem álcool, porque o álcool é um companheiro maravilhoso para o carnaval. Eu sei porque eu já fui carnavalesca. Você sair careta é muito difícil. Aí, quase ninguém vai para bloco sem beber uma cervejinha, um vinho, uma batida, uma porcaria que for. E eu estava sem beber. Cara, quando eu cheguei na praça, eu sentei naquele banco assim, fiquei. Aí o bloco vinha todo, vamos embora, Sônia Vale, vamos embora. Não, espera aí, minha sandália desamarrou. Aí foi Vânia, o que foi? Vânia, o carro está onde? Aí Vânia disse, eu estacionei lá na frente do Picolino. Eu falei, Vânia, pelo amor de Deus, busca o carro, me pega aqui, porque eu não tenho coragem nem de levantar do banco. Vânia foi lá, buscou o carro, e eu entrei dentro do carro. Eu fiquei com uma vergonha minha, tão grande estar no bloco, o álcool que me fazia tão carnavalesca, tão foliona. Então, a gente sabe que é muito difícil. A não ser criança pequenininha, que o pai leva, né? Leva para ver, leva no bloco de criança, no carnaval de criança, porque a grande maioria não pode nem vender bebida, nem para o pai, nem para a mãe. A criança ainda pode brincar ali um pouquinho. Que pode brincar também na garagem da casa, pode-se fazer fantasiar a criança do que quiser dentro de casa mesmo, fazer um carnaval dentro de casa. Mas passou dos 13 anos, vai ter álcool, vai ter alguma coisa embolada naquilo. E o álcool é o grande abridor de todo comportamento errado. Quem já bebeu sabe que é. Ninguém começa a usar droga ilícita nenhuma se não tiver um álcool antes. O álcool libera um monstro que a gente tem dentro da gente. Eu, atualmente, fiquei uma pessoa muito bronqueada com álcool. Eu acho que é a influência de Edgar, né? Mas não é a influência dele, é porque eu entendo. Se eu não tivesse totalmente alcoolizada, eu não teria experimentado droga nenhuma, porque eu nunca tinha experimentado na minha vida e já tinha 38 anos, né? Então, o álcool libera. Quando você vê um cara fazendo coisa errada, pode ter certeza que está bêbado. Aí ele pode estar bêbado com outras coisas. Então, eu sempre digo, nunca beba perto de criança. Criança se educa com exemplo. Não é com fala, é exemplo. Bebeu perto, fez festa de criança e botou cerveja na festa de criança, você pode estar fazendo dali
um futuro dependente de algum tipo de droga. Ou não, mas você corre muito mais risco, né? Eu bebi porque sempre na minha época de criança era normal se beber. Mulher grávida bebia, então não é de novidade. A gente desde pequena aprendia a beber, te dava uma batida, te dava cerveja, te dava vinho. Parecia que não tinha controle. Era uma educação errada, não se estudava dependência nenhuma. Né? As coisas aconteciam no estudar. Mas agora que a medicina evoluiu, que a psiquiatria evoluiu, que tudo evoluiu, cabe a gente aprender sobre álcool para livrar as crianças que a gente está educando. Eu acho que Jesus não falou sobre isso, porque o católico se fia muito na transformação da água em vinho. Então, eles liberam o álcool, não veem o álcool como droga, porque Jesus transformou o álcool em vinho. Tem que ver que conotação foi isso. E Jesus não escreveu isso. Né? Quem escreve as passagens de Jesus foram os apóstolos. Será que foi vinho mesmo? Né? Ou será que foi? Né? Então, isto não libera você de beber. Né? Não libera. E o carnaval é muito difícil a pessoa que vai a um bloco de carnaval. Eu disse que eu não conheço ninguém. Eu conheço uma pessoa que ia sair comigo, mesmo antes de eu ter experimentado droga, porque eu saí em carnaval desde 82, droga eu fui conhecer em 86, e ela saía comigo e saiu até a gente parar de sair. E sai como eu estou aqui, com água mineral, que é a minha irmã. Minha irmã não bebe, não tem saco para quem bebe, tem raiva de quem bebe, não tem paciência nenhuma para ninguém bebendo. E ela ia no carnaval, brincava, se fantasiava, pulava, aquela se divertia sadiamente. Mas era a única, numa escola de samba de 1000 e poucos componentes, ela era a única. Né? Então, a gente sabe que esta época é a alegria. Né? Jesus também não mandou que a gente fosse triste. Jesus mandou que a gente, ensinou que a gente fosse alegre, né? Que a gente tivesse aberto a tudo que viesse, só que a gente soubesse dividir o que é certo, o que é errado, o que me convém e o que não me convém, o que vai me engrandecer e o que vai me paralisar nessa mesmo patamar. E ninguém que está aqui quer ficar parado no que a gente está. A gente quer crescer. Senão a gente não ia estar aqui agora. No máximo ia estar em casa dormindo. Né? Se não fosse no carnaval, ia estar em casa descansando. Se a gente vier aqui, é porque a gente quer progredir. Muito obrigado pela paciência. Desculpe se não foi bom, mas é o que coube.